qual é o centro da nossa existência como igreja? Qual é a prioridade nossa como igreja? E Jesus respondeu a essa pergunta quando ele foi interrogado sobre o maior mandamento, o mandamento principal. E é interessante que ele não falou de estratégias, não falou de estruturas, nem sobre crescimento numérico. Ele disse: ame o Senhor, seu Deus. Meus irmãos, antes de qualquer coisa, existe um chamado maior: amar a Deus. Nós somos chamados para amar a Deus. Esse é o primeiro propósito da nossa vida. Esse é o primeiro propósito da igreja. Nós não servimos primeiro, nós não realizamos primeiro, nós não construímos primeiro, nós adoramos primeiro. E quem é o Deus que nós adoramos? É importante entender que Deus não nos chama para adorá-lo porque Ele precisa disso. Deus não precisa de adoração. Deus não é carente. Ele não fica assim: ai, a Cleide não me adorou hoje, estou tão para baixo. Deus não é carente. Deus não é inseguro. Deus não é narcisista. Sabe o narcisista que gosta de aparecer? Ah, eu estou aqui, gente, me adorem. Deus não é nada disso. Sabe que na mitologia, o Narciso se apaixonou pelo reflexo dele na água. Ele foi beber água no rio, ele se enxergou na água, porque naquele tempo não havia espelhos, ele se viu na água e se apaixonou por si mesmo. Ele vivia cantando: eu me amo, já não consigo mais viver sem mim. Era essa a ideia do Narciso. Deus não é assim. Eu acho muito engraçada, porque a gente tem essa ideia de Deus, né? Que Ele quer, Deus. Deus vive numa eterna comunhão perfeita com a Trindade. Deus nunca esteve sozinho. Deus tem a melhor companhia, Pai, Filho e Espírito Santo. Numa comunhão que na teologia a gente chama de pericorese, numa dança. Pai e filho, um com o outro, eles se dão perfeitamente. Então Deus nunca foi solitário e Deus não é carente. Deus não depende da nossa adoração. Nós é que dependemos da adoração. Nós é que precisamos adorar. A adoração não alimenta o ego de Deus. Olha como eles cantaram bonito para mim. Olha como ele fala coisas bonitas para mim. Não precisa disso, gente. Não precisa. Mas o que acontece é que a adoração alinha o nosso coração com a realidade. Quando nós estamos num culto como esse, cantamos as músicas que nós acabamos de cantar, nós somos enlevados, nós nos alinhamos àquilo que é prioritário na vida, nós crescemos, o louvor nos leva ao crescimento. Quando nós adoramos, nós estamos reconhecendo quem Deus é e colocando a nossa vida em ordem. Então, o que realmente significa adorar? Adorar, não é simplesmente cantar. É um equívoco que a gente comete, muito comum, é comum na maioria das igrejas. Vai ter, adoração é cântico. Não. Aliás, louvor não é só cântico, vamos ter mais um louvor. Não. Cântico é uma das formas pela qual nós cantamos, nós adoramos, nós louvamos a Deus. Mas existem muitas formas de louvar a Deus, muitas formas de adorar a Deus. Adorar não é apenas participar do culto, porque você pode estar aqui agora, cantando bonito e não estar adorando. Lembra do que o Pai, o Senhor, disse certa vez sobre o povo de Israel? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, adorar não é simplesmente cantar. Adorar não é sentir algo intenso. Ai, eu estou sentindo algo. Eu vou adorar a Deus. É interessante que a Bíblia usa palavras profundas quando se refere à adoração. Há uma das palavras para adoração na Bíblia, é uma palavra no grego, proskuneo. Proskuneo é adorar. Adorar é você se prostrar diante de Deus. É você ficar ali
prostrado diante de Deus. Isso é adorar. Por quê? Porque você reconhece a superioridade de Deus. Ninguém fica diante de Deus com o nariz em pé. Diante de Deus, você reage como Isaías, quando viu o Senhor no alto e sublime trono e disse: ai de mim, estou lascado, eu estou vendo a Deus. Isso é adorar. Sabe, você chegar na igreja, estou na igreja, deixa eu ver quem não veio hoje. Não veio. Mas eu vim, Deus. Isso não é adoração. Gente, quanto mais perto a gente está de Deus, mais a gente reconhece o quão pequeno nós somos. Nós somos um verme diante de Deus. Nós não merecemos estar na presença de Deus, e Deus está aqui com a sua glória. E nós reconhecemos isso pela fé. Adorar é reverenciar, viver com um santo temor. É temer a Deus, mas não medo. Temor é quando você vê algo assim que é tão grande que você fica espantado. Eu tenho uma amiga que ela foi nas cataratas do Iguaçu, antes de acabar aquele, que agora tem uma usina lá, né? Mas tinha aquela cachoeira enorme. E ela conta que quando ela viu aquele esplendor de águas e águas, ela começou a chorar. Tão maravilhosa era a visão dela. É isso, sabe? Quando a gente está de Deus, a gente começa a ver a santidade, o amor, o perdão, a misericórdia, a graça. Mas Deus, eu não mereço estar aqui. Adorar é servir, oferecer a vida como um sacrifício a Deus. Mas, assim, de uma forma bem simples, eu gosto muito dessa definição de adoração. Adorar é viver de modo que Deus se alegre com a nossa vida. Isso é adoração. Você pode estar cantando um hino, mas não está vivendo de forma que esteja de acordo com a vontade de Deus. Você não está adorando, você não está agradando a Deus. Mas quando você auxilia alguém, quando você perdoa, quando você agradece, enfim, quando você está no centro da vontade de Deus, e Deus se alegra com a sua vida, porque nós podemos estar dentro da igreja e não alegrar a Deus. E Jesus fala, e a palavra diz assim: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Essa cantoria toda, sem justiça, sem amor, sem santidade. Pensa nisso, gente. Quando você está vivendo de acordo com a vontade de Deus, você está alegrando a Deus. E quando você alegra a Deus, você está adorando a Deus. E aqui nós enfrentamos um equívoco dos nossos tempos. Nós começamos a enxergar adoração como consumo. Adoração não é consumir. Não gostei desse hino. Tem gente que acha que música é só coisa atual. Então só tem que ter aquilo. Agora você vai numa igreja, está cantando lá: foi na cruz, onde um dia eu vi. Aí fala: igrejinha fria, musiquinha ruim. Assim, só irmão ali com um violãozinho. Então não é música do passado ou música do presente, não é música animada ou desanimada, não é música isso ou aquilo. Quem tem que gostar é Deus. Você entende isso? Quem tem que gostar do culto é Deus. É porque o culto é para Ele, não é para mim. A gente faz o melhor do jeito que a gente pode, com os nossos recursos, com a nossa voz. Às vezes você tem uma voz de taquara rachada, canta com a voz de taquara rachada. Se Deus te deu uma voz de taquara rachada, castiga Deus com o seu cântico. Mas é Deus que tem que gostar. Não senti nada. Saí do culto, não senti nada. É lógico que tudo há emoção. Mas tem muita coisa que a gente faz sem emoção, porque precisa fazer. Não foi como eu esperava. Eu esperava uma coisa assim. Quem espera é Deus. Meus irmãos, a adoração não é para nós, a adoração é para Ele. E a pergunta não é: eu gostei do culto. Eu não estou aqui, eu não estou aqui fazendo uma apologia de coisa matada. Eu me lembro na minha infância, era muito comum. Vamos ouvir um solo pela irmã Mariquinha. Aí a Mariquinha levava 10 minutos para chegar lá. Aí ela falava com a mulher do piano, porque ela não tinha ensaiado, né? Nem a mulher do piano sabia. Falava. Aí na hora de cantar, depois de 15, 20 minutos, ela falava: meus irmãos, não reparem não. Não reparem. Me dava vontade de fazer: levanta e senta, mulher. Não me faz sofrer com isso. Mas é lógico, falta prazer, esse planejamento. O conjunto que cantou aqui tão bonito, ensaiou várias vezes. Não ensaiou? Tem que ser assim. Mas a pergunta não é se eu gostei. A pergunta é: Deus foi honrado? Deus foi adorado? Deus sorriu?
quando ouviu a minha música. E aí, meus irmãos, entra uma questão. O amor envolve tudo. Jesus declarou: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças. Adoração é amor integral. Com a mente, conhecendo a Deus, pensando nele, buscando entendimento dele. Então, uma pessoa que procura, através das Escrituras, conhecer melhor a Deus. Eu sei que Deus não se dá, não é possível, gente. Não é possível definir Deus. Se você acha que entende Deus, você está adorando o Deus errado. Porque Deus é totalmente outro. Mas há muita coisa que a gente sabe sobre Deus na palavra de Deus. Adoração é amor integral com coração e alma. Desejando Deus, amando, entregando-se a Ele. E com forças. Com todas as minhas forças. Aí eu incluo fazendo o melhor que você pode, ensaiando o melhor que você puder, cantando o melhor que você puder, agindo, servindo, praticando. Então, adoração não é apenas emoção, não é apenas reflexão. Nossa, será que essa música está certa? Será que essa tem uma teologia adequada? Não é apenas reflexão, não é apenas ação. Adoração é tudo, é tudo. E aqui, a nossa campanha, 40 dias de comunidade, encontra o seu clímax. Durante 40 dias, nós estamos aprendendo a caminhar juntos. Mas a razão da nossa caminhada não é a própria comunidade, é Deus. No final das contas, irmãos, juntos, nós queremos nos aproximar mais de Deus, ajudar meu irmão a aproximar mais de Deus, e assim por diante. Se caminharmos juntos, sem amar a Deus acima de tudo, nós perdemos o eixo. Outra coisa, o meu ego, o que o outro vai ver, vai pensar de mim, por que eu estou fazendo isso? Se não for Deus, alguma coisa está errado. Mas se nós amamos juntos, nossa comunhão será fortalecida. Então, adoração é uma vida oferecida a Deus. Paulo escreve lá em Romanos 12, ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No passado, eles ofereciam animais num sacrifício, num altar. E o animal chegava ali e era morto. Hoje, Deus pede algo mais profundo. Ele pede a nossa vida, o sacrifício vivo, a nossa vida. Ele pede o nosso trabalho, o nosso descanso, a nossa família, os nossos recursos, as nossas decisões. Então, tudo pode se tornar adoração. Quando você entrega o seu dízimo, entregue com adoração. Quando você fizer algum serviço na igreja, atuar em qualquer ministério, olha quanta gente trabalhando, aqui faça isso com um espírito de adoração. Quando você reparte com alguém que é necessitado, você está adorando. Quando você perdoa, você está adorando. Quando você serve, mesmo sem ser reconhecido, você está adorando. Mas a adoração envolve um custo. Davi declarou: não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Nós não podemos dar sobras para Deus, sobra do nosso tempo, sobra dos nossos recursos, sobra dos nossos talentos. E o maior custo da adoração é o ego. O ego precisa morrer quando estamos diante do Senhor. Eu não estou fazendo isso para mim, por mim, com outros interesses. Eu estou fazendo isso para o Senhor. Você não pode adorar a Deus e a si mesmo e ao mesmo tempo. E às vezes, inclusive, adorar é um ato de vontade. Aí entra aquela questão das emoções. Às vezes você não tem a emoção, mas aí você tem que entrar com a sua vontade. Quantas vezes, irmãos, eu tenho falado para Deus: Senhor, eu não estou com a menor vontade de ir à igreja. Senhor, eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Não estou com vontade de orar, mas eu vou orar. Eu vou orar. Nem sempre nós sentimos, nem sempre nós estamos animados, nem sempre o coração está leve, nem sempre. Mas quando adoramos, mesmo sem sentir, oferecemos um sacrifício de louvor. Isso é o sacrifício de louvor. Senhor, minha vida está uma bagunça. Nada está dando certo na minha vida. Mas eu vou aqui cantar ao Senhor. O Senhor conhece o meu coração e eu não posso te enganar. Mas eu estou cantando, eu estou falando, eu estou cultuando, eu estou num culto pela minha vontade e obediência ao Senhor.
E aí Deus se agrada. Ele se agrada da fé, Ele se agrada do arrependimento, Ele se agrada quando fazemos o bem e repartimos com os outros. Você percebe? A fé é vertical, a fé é nós e Deus. O arrependimento é interior, você consigo mesmo. E a generosidade é horizontal, nós com o próximo. Isso é adoração completa. Juntos, nós adoramos melhor. E agora chegamos ao ponto que encerra praticamente a nossa jornada. Quinta-feira vamos completar 40 dias em que aprendemos que juntos somos melhores. Mas hoje eu afirmo, juntos nós adoramos melhor. Nós adoramos melhor. É mais difícil cantar sem aqui essa banda. É um ministério da igreja, meus irmãos. Está nos ajudando a adorar. Agora, se a banda estivesse aqui e você não estivesse aí cantando, seria também mais complicado. E se não fossem as palavras escolhidas, os incentivos que nos são dados, quando nos reunimos, nós fortalecemos a fé um dos outros. Quando nós cantamos juntos, nós encorajamos os corações cansados. Quando nós servimos juntos, nós estamos refletindo o caráter de Cristo. Nós vivemos dias difíceis. Às vezes parece que estamos dentro de um cenário de filme distópico, aquele filme de horror. Nós estamos vivendo instabilidade, medo, insegurança. A gente ouve falar de guerras. Já se comenta se já estamos numa terceira guerra mundial. Hoje o glorioso presidente dos Estados Unidos disse que até terça-feira ele vai destruir todas as usinas, as pontes, todas lá do Irã. E vice-versa. É esse mundinho que a gente está vivendo. Mas a igreja reunida em adoração, ela se torna um sinal do reino de Deus, que não pode ser abalado. Nós declaramos que Deus reina, nós declaramos que Ele é digno, nós declaramos que a nossa esperança está nele. Não estamos, em última instância, nas mãos de sistemas humanos. Estamos nas mãos de um Deus soberano, fiel e digno de confiança. Então, meus irmãos, que esses 40 dias não terminem como um evento. Ah, pronto, acabou, vamos começar uma nova campanha. Se você aprendeu alguma coisa, vamos fazer disso a cultura da igreja. Uma igreja que trabalha junta, unida, uns aos outros. Nós somos individualistas, nós precisamos uns dos outros. Que isso se torne a marca da nossa igreja. Nós vamos fazer o possível para que isso não se perca. Que sejamos uma igreja que ama a Deus com tudo e que faz isso juntos, porque juntos somos melhores, mas acima de tudo, juntos nós adoramos melhor. Amém? Amém. Amém.